Boa noite, pessoal. O nosso tema vai ser a explicação sobre oxidorredução. Os nossos componentes é Jamerson, eu, Jéssica, Pedro Arthur e Wesley Miguel. O nosso professor, o professor Dr. Everton Vieira. E para começar, devemos introduzir sobre o termo eletroquímica. O que é a eletroquímica? A eletroquímica é o ramo da química que estuda o fenômeno da transferência de elétron para a transformação da energia química em energia elétrica. Temos como exemplo as pilhas galvânicas ou voltaicas. Assim como também a eletroquímica estuda a conversão de energia elétrica em energia química. Um exemplo disso são as células eletrolíticas. E como esse processo eletroquímico ocorre? Esse processo eletroquímico ele ocorre a partir das células eletrolíticas, que pode suprir-nos com informações relacionadas ao mundo químico, como também com a energia necessária para que muitas reações importantes de oxidorredução possam ocorrer. A gente acha que não temos a reação de oxidorredução no nosso dia a dia, mas essa reação é muito importante e vocês podem observar adiante. Mas, de início, vamos falar um pouco sobre condução metálica e condução elétrica. Qual a diferença entre elas? A condução metálica é a maior parte dos metais são condutores de eletricidade por causa do movimento relativamente livre de seus elétrons através de suas redes metálicas. E aí você me pergunta, Jéssica, qual é um exemplo dessa condução metálica? Um exemplo dessa condução metálica que temos é quando temos uma xícara que pegamos um líquido quente e botamos dentro dessa xícara. Com o tempo, o que é que a gente percebe? Percebemos que a xícara vai esquentar. Assim, quando colocamos alguma coisa quente no fogo, a vasilha com o tempo esquenta que não conseguimos nem tocá-los. Isso é um exemplo de condução metálica. E condução eletrolítica? É quando se aplica o potencial elétrico, ou seja, os íons positivos migram para o eletrodo negativo e os íons negativos movem-se para o eletrodo positivo. Como assim? Temos aqui uma imagem para exemplificar melhor. Temos aqui uma solução eletrolítica, onde temos os nossos eletrodos positivos e nossos eletrodos negativos. Como é o nome desses eletrodos? O nome desses eletrodos no negativos é o cátodo, temos o nosso eletrodo negativo cátodo, e no ânodo, o nosso eletrodo positivo. E esses eletrodos, o cátodo, ele é recheado de cátion, ou seja, de elétrons positivos. Já o ânodo, ele é carregado de ânion, nossos elétrons negativos. E essa condução elétrica ocorre como? A passagem de elétrons positivos para o ânodo e a transferência de elétrons negativos para o cátodo. Então, essa transferência, a partir de uma corrente contínua, onde vai estar uma bateria, uma pilha, alguma coisa, onde essa corrente vai ser nossa condução eletrolítica. Onde no cátodo é importante informar, eu vou explicar um pouco adiante, mas eu vou logo adiantar, que no cátodo ocorre a nossa oxidação e no ânodo a nossa redução. Então, o cátodo ele vai sofrer oxidação ao ocorrer a transferência de elétron e o nosso ânodo ocorrerá uma redução. Essa parte dessa solução vai ser explicada adiante a partir do nosso experimento. Mas vamos falar aqui sobre essa eletrólise, sobre essa substância, essa condução eletrolítica. Vamos pegar um exemplo aqui do cloro, onde temos o cloro, 2 cloro menos, e esse é o nosso eletrodo positivo, e ele vai sofrer oxidação. Por que ele vai sofrer oxidação? Porque ele vai perder 2 elétrons. Ele perdeu 2 elétrons, ou seja, a oxidação perde 2 elétrons. Aqui temos um exemplo do sódio mais, e ele vai ser um eletrodo negativo, ele vai ocorrer uma redução. Por quê? Porque ele vai ganhar um elétron. Então, quando um perde, chamamos de eletrodo positivo e ocorre uma oxidação. Quando o eletrodo é negativo, ele reduz, ou seja, ele ganhou elétron. E isso em eletroquímica designamos os termos cátodo e ânodo. Ou seja, de acordo com a reação química, temos esse exemplo aqui, que está ocorrendo no eletrodo, a redução sempre ocorrerá no cátodo e a oxidação sempre ocorrerá no ânodo.
E então podemos concluir que o quê? Podemos dizer que a condução eletrolítica ocorre em reações químicas à medida que os íons no líquido entram em contato com os eletrodos, no eletrodo positivo, onde há deficiência de elétron, e os íons negativos são forçados a perder elétron e são, portanto, oxidados. Já no eletrodo negativo, que tem um excesso de elétron, os íons positivos retiram elétron e são reduzidos. E com isso podemos concluir que a condução eletrolítica ocorre uma oxidação no eletrodo positivo e simultaneamente uma redução no eletrodo negativo. Agora vamos falar sobre óxido-redução. Esse termo é muito, quando a gente escuta, ele pode ser até complicado, mas é fácil de entender. Vamos dizer que, falando um pouco sobre óxido-redução, os termos oxidação e redução surgiram pela primeira vez no final do século XVIII, como sendo um sentido literal da reação que ocorre com o elemento oxigênio e sua conservação. Só que, após alguns anos, estudos descobriram que havia reação sem o oxigênio, como conhecemos hoje em dia. E esse termo, a oxidação e a redução, são fenômenos que ocorrem simultaneamente em uma reação em que a transferência de elétron entre os átomos, ou seja, simultaneamente, quando um está oxidando, o outro, no mesmo momento, está reduzindo. E esses fenômenos também são chamados de óxido-redução, óxido-redução ou até mesmo redox, como conhecemos. O que é oxidação? Oxidação é o nome dado ao processo de perda de elétron por um átomo, grupo ou espécie iônica durante uma reação química. Já a redução ocorre quando o elemento ganha elétron e o seu número de oxidação diminui. Temos aqui, vamos falar um pouco sobre um fenômeno que ocorre no nosso dia a dia, que pode ser uma combustão. Você sabe algum exemplo? Vamos pegar um exemplo de uma fogueira queimando. São João está chegando. Então, isso, para vocês que talvez não saibam, isso é um exemplo de oxidação. Por quê? Porque toda reação química que ocorre na presença de um combustível qualquer, nesse caso, o nosso comburente é o O2, na queima do combustão, ele é resultante no processo de calor e luz. E toda reação de combustão ocorre uma oxidação, ocorre uma perda de elétrons. E pilhas e baterias é o quê? Pilhas e baterias, eles são um processo de redução, mas ao mesmo tempo eles são um processo de oxidação, porque eles são dispositivos eletroquímicos que armazenam substâncias químicas. Uma dessas substâncias sofrerá oxidação e a outra sofrerá redução. E isso é resultante de uma corrente elétrica que vai ocorrer entre elas. E como podemos definir a oxidação? A oxidação ela é a perda de elétron ou aumento do nóxido, como eu já havia falado. E mais adiante os meninos vão apresentar o que é o nóxido. A oxidação ela pode ocorrer em 3 circunstâncias. Quando se adiciona oxigênio à substância, ou quando uma substância perde hidrogênio, ou quando a substância perde elétron. Assim como a oxidação, a redução também pode ocorrer em 3 fases. A redução ocorre em 3 fases, só que ela é o inverso. Como assim o inverso? Quando uma substância perde oxigênio, ou quando uma substância ganha hidrogênio, ou quando ganha o elétron. Ou seja, a redução é o ganho de elétron ou diminuição do NOx. E as reações juntas, elas são o quê? Reação de óxido-redução é quando há transferência de elétron. Só que, galerinha, preste atenção. Reação de óxido-redução é diferente de ligações iônicas. Por quê? É tão parecido, mas são diferentes. Por quê? Porque ligação iônica é transferência de elétrons de uma substância a outra. Aí você me pergunta, mas reação de óxido-redução também não é uma transferência de elétron? Sim, mas tem uma diferença. Numa reação de óxido-redução, enquanto uma substância está sendo oxidada, ou seja, perde elétron e sofre oxidação, ele tem um agente redutor. Assim como quando ganha um elétron, ou seja, sofre uma redução, há um agente oxidante, que Jamerson vai explicar adiante o que é isso, esse agente redutor e oxidante. Então, isso é o que diferencia de uma reação de ligação iônica, porque é um agente oxidante e um agente redutor simultaneamente.
Olá pessoal, eu sou Pedro Arthur e agora a gente vai falar um pouquinho sobre NOx. Então, o NOx é o número de oxidação. Num átomo, num composto geral, onde temos vários átomos, nós sabemos que no átomo tem presente o quê? Prótons, nêutrons e elétrons. Quando a gente forma um composto químico, onde tem ali contido vários átomos, existem alguns átomos que têm uma capacidade de atração de elétrons. Isso é chamado de eletronegatividade. Por exemplo, nós temos aqui três tipos de ligações. Nós temos aqui uma ligação iônica. Na ligação iônica, o composto mais eletronegativo ele tem uma capacidade maior de roubar os elétrons do outro composto. Nós temos aqui o cloreto de sódio. Quando a gente coloca o cloreto de sódio, o sal de cozinha na água, o que vai acontecer? Ele vai dissociar. Para um lado ele vai Na+, para o outro ele vai Cl-. Dissocia, se separa completamente. Então, o que acontece? Eu tenho a ligação aqui. No momento em que eu coloco ele dentro da água, essa ligação aqui vai ser rompida. E o cloro muito gaiato, ele vai roubar o elétron do sódio. Vai ficar como? O cloro vai roubar um elétron, ele vai ficar mais negativo. O sódio, coitado, perdeu o elétron, tá só com próton. Ele vai ficar mais positivo. Então, o elétron que estava aqui no sódio, ele vai sair daqui e ele vai vir aqui, ó, para o cloro. Então nós temos esse tipo de reação. E essa carga resultante vai ser igual a zero. Quando a gente passa para uma ligação covalente, onde é um compartilhamento de elétrons, é como se essa ligação fosse assim, ó. Eu tenho o H e o Cl do outro lado, e esse elétron que está aqui rodeando o núcleo desse átomo do H, ele vai vir bem para perto do Cl. Então é como se eu tivesse o elétron daqui do Cl e esse elétron aqui está aqui. Não rompeu a ligação, não dissociou. Mas pela eletronegatividade do cloro ser maior do que a do hidrogênio, ele vai chamar, ele vai puxar esse elétron até ele. E nós temos também uma ligação entre átomos iguais. E o que vai acontecer? Como eu tenho aqui um cloro de um lado e tem outro cloro do outro lado, a força que puxa de um lado e puxa do outro é igual. Então a força resultante aqui desse compartilhamento aqui, dessa ligação, perdão, vai ser zero. Então, como eu falei para vocês, o NOx é um assunto simples de se entender, porém, existem algumas regrinhas básicas para que facilite a nossa compreensão e que a gente precisa aprender para poder resolver as questões. Iremos conversar sobre o oxigênio. No caso do oxigênio, nós temos três valores para a carga do oxigênio, a carga de NOx. Então, no primeiro dos valores, nós teremos o NOx do oxigênio como -2. Esse aqui será o caso em que mais você vai encontrar nas suas contas. Quando você estiver fazendo um cálculo ali de NOx, para oxigênio, esse daqui vai ser o valor que você mais vai encontrar. Porém, nós temos duas situações diferentes. Temos o peróxido e o superóxido. E o que acontece? No caso do peróxido, nós teremos um valor de -1. Quem é o peróxido? Eu tenho um composto como água oxigenada, que é o peróxido. E no caso do superóxido, nós teremos um valor de -1,5. Então perceba que nós temos três casos somente para oxigênio. E se nós não tivermos o cuidado, a gente vai acabar confundindo. Então, temos também o hidrogênio. No hidrogênio nós temos dois casos diferentes. Temos o caso onde, na maioria dos casos, o hidrogênio vai ter o valor de +1. E temos os casos dos hidretos metálicos. Quando for um hidreto metálico, o valor de NOx para o hidrogênio vai ser de -1. Nós temos também os valores de NOx fixos. E o que acontece? Como esses valores são fixos, é tabelado isso aqui. Isso aqui não vai mudar. Se você achar algum composto desse daqui, você pode ter certeza que ele vai ter esse valor. E quais são os compostos? Primeiro, grupo 1A e também a prata, mais 1. Nós teremos também o grupo 2A e o zinco. Nós teremos o valor de NOx mais 2. E nós teremos também o Al, o alumínio. Nós teremos o valor de NOx mais 3. Bom, galerinha, então se tem o NOx fixo, também temos o NOx variável. Então,
O que é que acontece? Quando você encontrar qualquer um desses compostos aqui, qualquer um desses átomos aqui em uma molécula, você precisa ter a noção, ter em mente que tanto ele pode ter um valor, como ele também pode ter outro. Para o mercúrio e o cobre, nós teremos o NOx aqui mais 1 ou mais 2. Para o ferro, cobalto e níquel, nós teremos o valor de NOx mais 2 ou mais 3. Para o ouro, nós teremos o valor de mais 1 ou mais 3. Para o chumbo, a platina e o estanho, e chamando de plutônio, né, de platina, nós teremos os valores de mais 2 ou mais 4. Para o cromo, nós teremos os valores de mais 2, mais 3 ou mais 6. E para o manganês, nós teremos os valores de mais 2, mais 4, mais 6 ou mais 7. É um manganês danado, né não? Ou um negócio difícil. Nós também temos o NOx de substâncias simples. Então, quando encontrar uma substância simples, que você encontrar ali só o composto, um átomo dele e outro átomo dele ligados, você precisa ter em sua mente que o valor de NOx aqui é 0. E a pergunta que não quer calar, minha letra é feia, né? Menino, letra feia. Bom, vamos lá. Determine o NOx do elemento. Já guardei a fila aqui para ninguém dizer que eu estou filando. Vamos lá. Então, se eu encontro aqui, ó, como eu falei para vocês, NOx de substância simples, eu tenho aqui carbono, carbono. Qual vai ser o NOx aqui? Vai ser 0. Então, eu tenho um hidrogênio. Qual é o valor do NOx do hidrogênio? A gente viu lá atrás. É mais 1. Eita, negócio feio. Tem outro hidrogênio aqui. Qual é o valor de NOx para o hidrogênio? Vai ser mais 1. Tenho um oxigênio. Qual é o valor de NOx do oxigênio? Menos 2. Tenho outro hidrogênio. Qual é o valor de NOx do hidrogênio? Mais 1. Então, assim eu consigo identificar a carga da minha molécula por inteiro. Identificar o NOx desses compostos químicos. Bom, primeiro a gente aqui vai fazer desse composto químico. Nós sabemos que o sódio ele tem um valor de NOx mais 1. Então, vou ter que colocar aqui mais 1. O do carbono eu não sei quanto é. O pessoal coloca o X aqui embaixo no caso. E tenho o oxigênio, que eu me lembro pela regrinha que a gente viu, que na maioria dos casos o do oxigênio é menos 2. Então, eu sei que eu não tenho nenhum íon aqui em cima. Então o valor final vai ter que dar 0. Quando eu olho para cá para o meu sódio, eu tenho 2. Então eu tenho 2 sódio. Então 1 vezes 2 vai dar mais 2. Eu tenho menos 2. Eu tenho 3 oxigênios. Então menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. E o meu valor aqui tem que dar 0. Então, quanto é que eu tenho que somar com 2 para se igualar a 6, para eu cortar e dar 0 no outro lado? Eu tenho que somar com mais 4. 2 mais 4 vai dar mais 6. Mais 6 com menos 6, corta, dá 0. Então, o valor de NOx do meu carbono aqui vai ser mais 4. Agora vamos para outro exemplo. Nesse exemplo aqui a gente também não tem nenhum íon lá em cima. Então, nós temos que colocar mais 1 vezes 2, vai ficar mais 2. Certo? O oxigênio é menos 2. Eu tenho então menos 2 vezes 7, vai ficar menos 14. E isso tem que dar o quê? Tem que dar 0. E eu tenho aqui o cromo. Tenho 2 vezes o cromo. Então, quanto que eu vou somar com mais 2? Que vai dar mais 14, para eu poder cortar 14, menos 14 para dar 0. Então eu preciso de 12. 12 com 2 dá 14, então mais 12. Se eu tenho 2 cromos aqui, agora eu vou fazer dividindo. 12 dividido por 2 vai dar 6. Então o valor de NOx do meu cromo é 6. É isso aí. Valeu! Boa noite, pessoal. Meu nome é Jamerson e irei dar continuidade ao nosso trabalho falando um pouco aí sobre balanceamento de reações de oxirredução.
Então, antes de falar do balanceamento propriamente dito, temos que ter em mente que todo balanceamento de equação de oxirredução se baseia em um único princípio, que seria onde o número de elétrons cedidos devem ser igual ao número de elétrons doados. Ou seja, o que eu posso dizer com isso? Que todos os elétrons que estão sendo dados, que estão sendo cedidos em uma determinada reação, eles automaticamente estão sendo recebidos por alguém, simplesmente. Por exemplo, se eu tenho um átomo X que está doando 4 elétrons, automaticamente um átomo Y estará recebendo os mesmos, certo? Então, para que possamos fazer o balanceamento, precisamos seguir alguns requisitos aí, que vocês podem acompanhar no slide. Onde temos aí o primeiro passo, que seria determinar o número de NOx, né, de cada elemento que participa da reação. E a partir disso, podemos encontrar os elementos que estão oxidando, ou seja, aqueles elementos que estão perdendo elétrons e, consequentemente, aumentando seu NOx. E nessa mesma avaliação, podemos perceber também os elementos que estão reduzindo, ou seja, como o nome já é autoexplicativo, são aqueles elementos que estão diminuindo seu NOx e, por conseguinte, estão sendo elementos que ganham elétrons. E o segundo passo, que seria calcular a variação, né, onde será feito o cálculo da variação para que possa ser verificado aí quem sofreu o processo de oxidação e quem sofreu o processo de redução. E vale destacar que essa variação ela pode ser calculada pela variação do NOx maior menos o NOx menor. Eu irei explicar mais sobre isso com um exemplo no quadro posteriormente, certo? Temos aí o terceiro passo, que será invertido os valores da variação. E lembrando que essa inversão ocorrerá no membro em que estiver a maior quantidade de átomos que sofrem a oxirredução, certo? E por último aí temos o quarto passo, que será feito aí o balanceamento das reações. Pessoal, explicando aí um exemplo de reação de oxirredução, vemos então que o primeiro passo seria determinar o NOx de cada elemento. Então, determinando o NOx do hidrogênio, por exemplo, vemos então que o NOx do hidrogênio será mais 1. Como temos 2 hidrogênios, ficará mais 2 aqui, e para que essa carga se anule, ela fique zero, temos então que o enxofre tem que ser menos 2, ok? Temos o bromo aqui, por ser uma substância simples, automaticamente o seu NOx será zero, ok? Temos aqui o hidrogênio, como já dito, será mais 1. E para que a carga se anule e fique zero, temos então o oxigênio menos 2. Pronto, no exemplo aqui, vejamos, para que temos então uma carga positiva, que temos 2 hidrogênios, e para sabermos a carga do enxofre, veja o que fazemos. Temos então 4 átomos de oxigênio com a carga positiva menos 2. Então multiplicamos. 4 vezes menos 2 dará menos 8, certo? E temos então menos 8 e temos 2 cargas positivas aqui. Ou seja, o que eu posso fazer para que as cargas fiquem igual a zero? Para que eu possa determinar o NOx do enxofre. Ou seja, o NOx do enxofre será... será mais 6. Por quê? Porque tenho aqui 8 cargas positivas com 8 cargas negativas. Então, ficará igual a zero, certo? O NOx ficará igual a zero. Temos aqui o HBr, né, onde temos então uma carga positiva com uma negativa, então ficará igual a zero. Então, pessoal, o segundo passo seria calcular a variação. E essa variação seria o quê? Delta NOx é igual ao delta NOx maior menos o delta NOx menor. Como posso observar isso? Vejamos, pessoal, veja que o enxofre ele sai de menos 2 e, se observarmos, ele vai para mais 6. Ou seja, ele aumentou seu NOx. Ou seja, podemos dizer também que ele sofreu aí uma oxidação. Se observarmos aqui nessa setinha preta, veremos que o bromo ele sai de um NOx de 0 e vai para um NOx menos 1. Ou seja, pessoal, eu posso dizer que esse NOx aumentou ou ele reduziu? Bom, posso dizer que houve aqui uma redução. Como o próprio nome já é autoexplicativo, né? Então a redução, que foi onde o bromo aí passou de 0 para menos 1. Então, para que possamos calcular
o NOx, devemos fazer o que? O delta NOx devemos fazer o que? O delta NOx maior da reação menos o delta NOx menor. Vamos lá. Temos aqui o delta NOx da reação de oxidação, certo? Temos aqui menos 2, que foi para mais 6. De início, vale lembrar que pegamos o maior valor, que será mais 6, menos o menos 2, que ficará menos por menos mais, logo ficará um delta NOx da reação de oxidação, ficará mais 8. Para a reação para o delta NOx de redução, faremos o mesmo. Pegamos, então, o maior valor, que seria 0, e juntamos com o outro valor, que seria menos 1. Então, 0 menos por menos mais, 0 mais 1 ficaria 1. Então, temos aqui o resultado delta NOx para a reação de redução, certo? Então, pessoal, visto como se calcular o delta NOx de redução e delta NOx de oxidação, temos então que o delta NOx de redução foi igual a 1. Ou seja, o número de S, que foi o elemento que sofreu essa redução, tem que ser 1 em ambos os lados da seta, ok? Por exemplo, vemos aqui que temos um enxofre, então automaticamente coloquemos 1 para que a reação fique balanceada. E enxofre aqui também teremos 1, então enxofre está já balanceado. Por outro lado, vimos também que o delta NOx de oxidação foi igual a 8. Ou seja, isso implica dizer que o número de bromo, o elemento que sofreu essa oxidação, será também igual a 8 em ambos os lados da seta, assim como ocorreu com o enxofre. Então vamos lá, temos que ter 8 bromos em ambos os lados da seta. Temos aqui 8, colocaremos um 8 aqui porque temos um átomo de bromo, e ao virmos aqui, temos aqui um 4, porque temos 2 átomos de bromos, então 4 vezes 2 será 8, certo? Então, o bromo está ok, em ambos os lados da seta 8, enxofre também. Só que, para que possamos finalizar o balanceamento dessa reação, veja, a partir do momento que eu hidrogênio aqui, o bromo, perdão, automaticamente eu multipliquei o hidrogênio também. Então, se aqui eu tenho 8 átomos de hidrogênio através dessa multiplicação do bromo, com 2 átomos de hidrogênio, eu terei 10 átomos de hidrogênio de um lado. Então, terei também que ter 10 átomos de hidrogênio balanceando do outro lado dessa reação. Vejamos, temos aqui então 2 átomos de hidrogênio, então colocamos 4, 4 vezes 2, 8. E aqui, pronto, finalizamos a reação. Por quê? Porque aqui temos 4 vezes 2, 8. Temos 8 átomos de hidrogênio, com 2 átomos de hidrogênio, 10, fazendo com que 10 átomos de hidrogênio de um lado da seta esteja igual ao outro lado da seta. Enxofre também está balanceado e o bromo está balanceado, finalizando aí as reações de oxirredução, pessoal. Então foi isso, espero que tenha ficado claro e obrigado. Parafusos em cada, vou usar 5 unidades, fio de cobre, 50 centímetros, recipiente de plástico, uma luz de LED, que é para a gente saber se vai ter realmente uma energia correndo por ali, a transferência de elétrons, 300 ml de água e 200 gramas de sal. Opcional, um alicate para que você possa cortar os fios de cobre e uma colherzinha, alguma coisa para que você possa passar o sal para a água, para fazer a nossa solução. Primeiramente, para dar início ao nosso experimento, iremos cortar o fio de cobre aproximadamente a o dobro do tamanho do nosso parafuso de zinco, certo? E iremos enrolar ele em volta, formando duas pernas assim. Eu já me dei ao trabalho de adiantando e deixando assim, para vocês verem. Eu enrolei o nosso fio de cobre ao parafuso de zinco, que vai ficar assim, uma pontinha de cobre e outra de zinco. Mas para que isso? Isso é porque eles vão servir de nossos eletrodos, que é uma superfície condutora que possibilita a transferência de elétrons, certo?
Como é que vai funcionar? Os eletrodos, o nosso zinco, como ele tem um maior potencial de oxidação, ele vai servir como nosso anodo, que ele vai perder os elétrons que tem aqui. E o cobre, como tem um maior potencial de redução, ele vai servir como o cátodo, que ele vai estar disposto a receber esses elétrons. Iremos também no experimento como pegar os nossos recipientes aqui, né, de plástico, que são melhores até que beckers, né, e pegar eles aqui. Pegar esse aqui. E iremos pegar a água, certo? E colocar nesses recipientes. Derramei um pouquinho aqui, sou horrível para isso. Aqui. Não encher totalmente, mas que preencha a maioria do nosso recipiente, certo? Vou colocar aqui. Tá. Pronto. E agora iremos diluir o nosso cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, na água, assim fazendo uma solução de água e sal. Aqui, deixa eu pegar aqui. Também, meu Deus, derramei foi fora. Aqui. E aqui, pronto. Agora dá uma mexidinha aqui, né? Bom, vocês devem colocar a quantidade de sal até que veja que fique saturada a nossa solução. Pronto. Feito isso, iremos colocar iremos mergulhar nossos eletrodos, né? Tá funcionando aqui como eletrodos nessas soluções. A água e sal, você já está perguntando porque eu vou mergulhar aqui. A solução de água e sal vai servir como a nossa ponte salina, que vai servir para deixar os nossos eletrodos, essa parte do cobre, vai ter o zinco, o nosso cobre é o nosso cátodo, certo? E o nosso zinco, o nosso anodo. Vai deixar eles eletricamente neutros, para que os elétrons possam migrar dentro dessa solução, certo? Vou aqui pegar aqui, sempre na hora de mergulhar, uma ponta vai ficar em um pote e em um recipiente, e a outra ponta de cobre de zinco vai ficar em outra, assim, ó, vai ficar assim, fazendo com que fique assim. E a gente vai repetindo com os outros recipientes também. A gente pega outro, tá vendo? Nosso outro eletrodo aqui, vamos mergulhar de forma que, como aqui desse lado já tem a parte de zinco, então aqui eu vou botar o cobre, né, para que a outra fique a de zinco, assim, e vou colocando eles, tá vendo aqui, ó, para que possa ficar assim, deixar eles mais próximos. Não sei se estão aqui, tá vendo? Aqui, ó, zinco, aqui e aqui, assim. Pronto. No final ficou assim. Percebam que aqui, deixa eu ver se dá pra melhorar aqui, que aqui ficou uma ponta cobre e outra zinco, que vão ser nossos polos negativos e nossos polos positivos. O nosso polo negativo vai ser o do zinco, que ele vai ter, como ele tem um maior potencial de oxidação, ele vai perder esses elétrons. Ele vai ser o nosso ânion, que os nossos anodos, que vai
haver transferência de ânions, certo? E aqui, nossa parte positiva, que é o nosso cátodo, que é a parte do cobre, ele vai receber os elétrons. Então, para demonstrar isso, para vocês que aqui está ocorrendo realmente uma troca, uma transferência de elétrons, que está havendo uma migração e acontecendo essa reação de oxidação e redução, que é oxidação, como foi falado pelos meus colegas. O zinco aqui tem um potencial de oxidação, está oxidando, está perdendo os seus elétrons. E o nosso cobre, que é o nosso redutor, que ele está reduzindo aqui, certo? Está recebendo esses elétrons. Está ocorrendo realmente uma troca de elétrons aqui. Vou colocar uma perninha mergulhada com o nosso anodo e a outra parte no nosso cátodo, que é o nosso polo positivo. E aqui, ó, vocês podem ver que está, tá vendo? Está acendendo o nosso LED, tá vendo? Realmente está, acendeu aqui.